Olá pessoal, este é o terceiro e último vídeo da série que apresenta exponenciação e logaritmos. Nesse vídeo serão apresentadas a função exponencial e a função logaritmo. A constante e, também denominada número de Euler, é dada por esse limite abaixo. O limite, quando n tende a infinito, da expressão 1 mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n-ésima potência. Esse limite converge para a constante 2,71828 e continua porque é um número irracional. Você pode interpretar esse limite como um problema de se determinar a capitalização caso a taxa de juros fosse capitalizada instantaneamente. Embora essa constante tenha essa interpretação no contexto de juros compostos, ela também aparece em outras áreas de aplicação e também na própria matemática pura, nos auxiliando na definição, por exemplo, da função exponencial. A função exponencial de x, aqui gravada como exp de x, também pode ser notada matematicamente pela constante e elevada a x, é dada justamente pelo limite que vimos agora há pouco, só que ao invés de usar a fração 1 sobre n, a fração dentro do parênteses é x sobre n. Em termos mais simples, menos técnicos, é justamente a exponencial de números reais quando a base é o e. A gente viu agora que o e é um número positivo, portanto é uma base válida, um número positivo maior do que 1. E o x pode ser um número real qualquer. Para computar o valor exato, você pode recorrer a esse limite e também você pode usar de séries de potência conforme mostraremos adiante. Importante que, uma vez que a base é positiva, o resultado de qualquer uma dessas expressões, aí, de qualquer um desses limites, será sempre positivo. Então, a imagem dessa função é o conjunto dos números reais positivos. Temos aqui um gráfico da função exponencial que fica bem clara essa questão da imagem, que essa imagem está aí toda contida no eixo y positivo. Veja que o eixo x é uma assíntota horizontal. A função nunca toca efetivamente o eixo x. Não há um x real tal que e elevado a x dê zero. Você pode chegar infinitamente perto do zero, mas não pode obter o zero exatamente. Veja que essa função cruza o eixo y no ponto y igual a 1. Isso se dá porque e elevado a zero é exatamente 1. Observe também que essa é uma função crescente. A função logaritmo, aqui grafada como ln de x, é definida para qualquer x real positivo como a área da figura que é delimitada superiormente pela função 1 sobre x, inferiormente pelo próprio eixo x e, à esquerda e à direita, pelas retas verticais que passam pelo ponto 1 e x, respectivamente. ln de x é uma grafia alternativa para a grafia log na base e. Então, quando lemos ln de x, sabemos que estamos lidando com o logaritmo em base e. O e é o número de Euler que mostramos agora há pouco. Observem vocês que o domínio dessa função é dos reais positivos e já a sua imagem é de todos os números reais. Isso porque, se um número positivo estiver entre 0 e 1, haverá uma inversão dos limites de integração. Essa inversão implica na mudança do sinal de positivo para negativo na expressão que define o logaritmo, então o resultado dessa área seria negativo. Então, para esse intervalo de valores entre 0 e 1, veja que isso é um intervalo aberto, não entra nem o 0 nem o próprio 1, o logaritmo de x, o ln de x, será estritamente menor que 0. Para valores acima de 1, será positivo e exatamente no 1 o valor será igual a 0. Aqui está o gráfico da função logaritmo. Observem vocês aí o ponto 1, justamente o ponto onde ela cruza pelo eixo x, o ponto onde o logaritmo dá zero. À esquerda desse ponto, os valores são negativos, são imagens no eixo y negativo. À direita desse ponto, valores positivos. E, de forma semelhante à função exponencial, a função logaritmo de x também é uma função crescente. É interessante notar que ambas funções são definidas em contextos muito distintos. A exponencial está relacionada à constante e, que é definida por meio de um limite. O logaritmo é definido por uma integral, está relacionada a áreas. Porém, ambas funções estão profundamente relacionadas. O fato é que ambas são mutuamente inversas, o que significa que o logaritmo da exponencial de x será igual a x e também a exponencial do logaritmo de x também será igual a x.
tem que tomar um certo cuidado com essas duas expressões, que na primeira expressão o x pode ser qualquer número real, pois esse é o domínio da função é de x, mas na segunda expressão o x tem que ser estritamente positivo, porque este é o domínio da função logaritmo. Essa relação de invertibilidade entre essas duas funções permite a manipulação de expressões que envolvem expoentes. Essas manipulações são muito úteis em contextos práticos e eu mostrarei para vocês 3 aplicações dessa manipulação em situações concretas. A primeira delas é o cálculo da derivada da própria função exponencial. De fato, a derivada da função exponencial é consequência da solução da seguinte equação diferencial. Eu quero encontrar uma função y de x tal que a derivada primeira dessa função em x seja igual à própria função, com a condição de contorno que a função y no ponto 0 seja igual a 1. Então, com essa condição de contorno, eu passo a ter uma solução única para essa equação diferencial. A primeira manipulação que devemos fazer é reescrever essa igualdade como um quociente. Então, eu vou ter que o quociente da derivada de y pela própria função y dará 1. Aplicando a integral em ambos os lados, do lado esquerdo eu tenho o termo que define a função logaritmo. Eu tenho o termo derivada de u e o termo 1 sobre u. Então, de fato, do lado esquerdo, essa integral resulta em ln de u, que nesse caso é ln de y de x. Já do lado direito, integral de uma constante em relação à variável x dá o próprio x, mais um termo constante oriundo dessa integração indefinida. Teremos termos constantes em ambos os lados, mas na prática isso equivale a ter constante em um lado só. Agora, dessa expressão que eu acabei de obter, se eu aplicar a exponencial em ambos os lados, o resultado dessa aplicação está aí no meio, nas duas expressões centrais. Do lado esquerdo seria exponencial do logaritmo de y de x, do lado direito, exponencial de x mais c. Voltando para a esquerda, a partir dessa primeira expressão central, exponencial do logaritmo de alguma coisa é esta coisa, porque são inversas. Então, o resultado seria a função y de x. Já lá, na penúltima expressão à direita, a exponencial dessa soma seria o produto das exponenciais de cada parcela em separado, propriedade que a gente viu no primeiro vídeo. Então, a função y de x será a exponencial dessa constante c multiplicada pela exponencial de x. Aplicando agora a nossa condição de contorno, isto é, y em 0 dá 1, isso significa que essa constante e elevada a c de fato é igual a 1. E assim, a nossa função y de x é a própria função exponencial. Em outras palavras, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Com essa condição de contorno, y de 0 igual a 1 é a única função que atende essa propriedade de ser a sua própria derivada e de ter o valor 1 no ponto x igual a 0. Como ela coincide com sua própria derivada, a integral indefinida de e de u du dá o próprio e de u mais o termo constante. A segunda aplicação consiste na extração dos primeiros dígitos de um valor muito grande, definido por uma expressão exponencial. De fato, a gente pode extrair esses dígitos independente da base b utilizada, desde que seja uma base b fixa e conhecida. Então, imagine que queiramos computar a exponencial a elevado a k, e numa base b dada eu quero saber quem são esses primeiros dígitos. Uma aplicação prática dessa situação é o desenvolvimento de uma calculadora de bolso. Quando você computa essa exponencial, se ela for grande o suficiente para não comportar o resultado no display, a gente tem que mostrar apenas os primeiros dígitos mais significativos em notação científica. Então, vai ter os primeiros dígitos mais significativos e depois um expoente associado. Aqui, a base da exponencial é positiva e a base da representação numérica b é estritamente maior do que 1. A primeira coisa que temos que observar é que a expressão a elevado a k vai ser exatamente igual ao b elevado ao log na base b de a elevado a k. Aqui estou usando o fato que o logaritmo em base b é inverso da exponencial em base b e vice-versa. Então, o que mudou aqui em relação às inversas que a gente viu antes são as bases utilizadas. As inversas que eu apresentei inicialmente era logaritmo em base e, exponencial com base e também. A mudança aqui é que a base agora é b, mas a propriedade é a mesma. Então, usando a propriedade do logaritmo, que o logaritmo de uma expressão elevado a um expoente k é k vezes essa mesma expressão, eu termino com um b elevado a k vezes o logaritmo de a na base b.
Agora, considere que o R é a parte inteira desse resultado. Esse resultado provavelmente vai estar nos números reais. O R será a parte inteira e o S será a parte decimal desse resultado. Veja que é toda a expressão subtraída de sua parte inteira. Assim, o A elevado a K é igual a B elevado a K vezes o log de A na base B, conforme já tínhamos visto na linha anterior, que será igual a B elevado a R mais S. Aqui, o fato importante é que a base B elevada a um expoente R inteiro vai adicionar R zeros ao final da representação do A elevado a K na base B. Pensem vocês na base 10, que a gente está mais acostumado. Se eu pego 10 elevado à terceira e multiplico por um número, isso significa multiplicar o número por 1000, ou seja, 3 zeros aparecerão ao final do resultado. Então, essa parte, B elevado a R, só vai adicionar zeros na representação do número e ao final do número, como dígitos menos significativos. A parte, portanto, que nos interessa é o A elevado a S. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo numérico. Imagine que eu queira calcular 2 elevado a 80. O valor exato dessa exponenciação é esse daí. Essa quantidade de dígitos começa com 120, 89, 25 e assim por diante. Se eu computar aquela expressão k vezes o log de A na base B, aqui estou usando a base decimal, base 10, essa expressão vai dar 24,0823 e assim se segue. Lembre-se que eu quero extrair a parte decimal dessa expressão. Então, a parte que é o 24 seriam 24 zeros à esquerda e depois o resultado de se elevar 10 a 0,082399 e assim por diante. O resultado dessa exponencial está aí abaixo e dá justamente 1,208925 e se segue. Comparem o resultado que eu obtive agora, 10 elevado a 0,823, com os primeiros dígitos de 2 elevado a 80, quando eu apresentei para vocês o resultado exato, e vejam que é exatamente a mesma sequência de dígitos. Somente mais adiante, nos últimos dígitos desse resultado, é que eu começo a ter as primeiras divergências oriundas do cálculo em ponto flutuante, onde há uma propagação de erro aí nas casas decimais mais avançadas. Mas ainda assim, os primeiros dígitos foram aproximados com bastante eficiência e precisão. A terceira aplicação consiste no cálculo da meia-vida de um radioisótopo. A meia-vida é o tempo que esse radioisótopo levaria para desintegrar metade da sua massa. Então, a partir de uma observação inicial, onde ele tem uma massa m de índice zero, após o tempo de meia-vida, a massa observada agora seria m0 sobre 2. Se o decaimento é exponencial, a gente pode calcular a massa m no instante t qualquer a partir da seguinte expressão. A massa m no instante t qualquer é igual à massa inicial m0 vezes o e elevado a k de t. O t é o instante da observação e o k é uma constante que vai depender da natureza desse material radioativo. O instante que caracteriza a meia-vida, eu vou grafar ele aqui como t, com subscrito meio, para indicar essa meia-vida, seria um instante tal que o m na meia-vida seria igual a massa inicial dividido por 2. Se eu substituísse esse t meio na expressão original que eu mostrei antes, eu teria m0 é elevado a k vezes t de meio. Aplicando o logaritmo nas expressões que acabamos de obter, do lado esquerdo teríamos o logaritmo de m0 sobre 2. E sabemos que o logaritmo de um quociente é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Já do lado direito, eu teria o logaritmo de um produto, o m0 multiplicado por e elevado a k vezes t de meio. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos de seus fatores, então teríamos o logaritmo de m0 mais o logaritmo de e elevado a k vezes t meio. Só que o logaritmo da exponencial de um argumento é o próprio argumento. A exponencial e o logaritmo são inversas. Portanto, a segunda parcela da soma seria, de fato, k vezes t de meio. Manipulando essa expressão e isolando o k de t de meio, temos t de meio igual a menos ln de 2 sobre k. Veja que essa expressão depende apenas da constante k associada ao material e da constante logaritmo de 2. Então, se você conhecer o tempo da meia-vida, você pode determinar essa constante e vice-versa.
Conforme falei no início do vídeo, a exponencial pode ser calculada por meio do limite que eu apresentei e também por meio da seguinte série de potência. Essa série de potência aí é a expansão da série de Taylor com A igual a zero. Lembrando que a derivada de exponencial de x é igual à própria exponencial de x para todas as suas derivadas, primeira, segunda, terceira e assim por diante. Então, essa expressão aí, que é o somatório de x elevado a i sobre i fatorial com o i começando em zero até o infinito, ela converge, o valor que ela converge é o e de x, o raio de convergência equivale a todos os números reais, então para qualquer x real, o e de x será dado por essa soma infinita. Então, para se aproximar o valor de e de x, basta somar um número arbitrário de termos dessa série. Quanto mais termos você somar, mais precisa será a sua aproximação. O fato importante de se ter uma série de potências associada a uma expressão como essa, o e de x, é que eu consigo aproximar o valor de e de x por meio de uma calculadora que tem apenas operações básicas. Veja que a expressão à direita, a série expandida, é composta apenas por somas e produtos. Assim, é possível implementar o e de x por meio das operações básicas da aritmética. Assim como a função exponencial, a função logaritmo também está associada a uma série de potências. Contudo, essa expansão em série de potências deve ser feita de maneira mais cautelosa. Primeiramente, expandiremos a função logaritmo de x mais 1 e não a função logaritmo de x. Isso porque a função logaritmo de x não está definida no ponto x igual a zero. Para a função logaritmo de x mais 1, a série de potências associadas é essa que está definida por esse somatório. Observe que o somatório começa no índice i igual a 1, não i igual a 0. Não teremos um termo constante nessa expansão. Ao ver os primeiros termos dessa expansão aí, que está à direita da expressão, observamos que os monômios x que têm expoente ímpar farão parte de termos a serem somados e que os monômios x com expoente par serão subtraídos, então a soma com sinal alternado. Essa série converge apenas para valores de x que estejam no intervalo entre menos 1 e 1, intervalo aberto, então esses dois extremos não entram. De fato, para x exatamente igual a 1 valeria, mas para x igual a menos 1, não. Então, essas particularidades que a gente tem que atentar quando utilizar essa expansão. Para outros valores de logaritmo, precisaríamos utilizar de manipulações do argumento do logaritmo ou usar outras expansões para funções de logaritmo de x mais uma constante com essa constante diferente de 1. Assim como a exponencial de x e o logaritmo, as funções trigonométricas de cosseno e seno também têm expansões em série de potência. O importante é que, utilizando a série de potências e lembrando que as expansões dessas séries de potências envolvem apenas operações aritméticas básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão, a manipulação dessas séries permite mostrar que a exponencial, quando aplicada em um número complexo a mais bi, retornará a seguinte expressão, a exponencial do a, que é a parte real do número complexo, e entre parênteses o cosseno de b mais i vezes o seno de b, onde o b é a parte imaginária desse número complexo. Dessa expressão acima surge a talvez mais conhecida e considerada a mais bela de todas as identidades matemáticas. A exponencial de iπ vai dar exatamente menos 1. Trazendo esse menos 1 para a esquerda, eu fico com essa expressão. A exponencial de iπ mais 1 é igual a zero. A beleza dessa equação surge do fato porque nela estão todas as 5 mais importantes constantes da matemática. O 1, o 0, o número de Euler E, o número imaginário I e o π. Assim, essa identidade relaciona todas essas 5 importantes constantes da matemática. Separei para vocês 3 problemas relacionados às funções logaritmo e exponencial, um deles de um juiz que eu não tinha usado até então, que é o Live Archive, tem um problema aí bastante interessante, que é o 3024, e mais 2 exercícios do OJ. Essas foram referências utilizadas na confecção desse material, informações sobre a constante E, sobre a função exponencial e também a função logaritmo, e também uma referência sobre as séries de potência da função logaritmo e também da função exponencial. Finalizamos aqui essa série de vídeos a respeito da exponencial e do logaritmo,
e continuaremos o nosso estudo com mais tópicos relacionados à matemática no contexto da programação competitiva. Até lá!